meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal, Decorando com Maroca. E hoje, gente, vou mostrar minha rotina pra vocês, tá? Hoje a gente tem uma encomenda. São 12 bolos, mini bolos, né? De formas de 12 por 8, né? 12 por 10. E eu tenho esse bolo que é centro de mesa para um aniversário. Então, vou ficar mostrando pra vocês, fiquem ligados, passo a passo. E eu vou deixar gravando pra vocês verem tudinho direitinho, tá bom? Espero que vocês gostem, um beijo e até a próxima. Então, meus amores, comecei a gravar, esqueci, né? Você vê como a gente é. A gente vai fazer a primeira massa, que eu quero ver essa massa de 6 ovos, quantas formas rende. Se dá pra fazer 6 formas, né? Porque eu tenho 6, aí eu vou fazer 2 fornadas. 6 e 6 pra dar as 12 massa. A gente vai começar fazendo a massa de 6 ovos. Já temos ali açúcar, leite, farinha de trigo, ovos, a margarina, que é a que eu uso, a Delícia Supreme ou a Quali, tá? E o nosso fermentozinho aqui. Aqui eu já botei 3 ovos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Já botei 3 ovos aqui, vou botar mais 3 e aí vocês vão ver no processo todinho como é, tá bom? Continuando a gravação, meus amores, coloquei meus 3 ovos, agora a gente vai acrescentar 2 xícaras de açúcar, tá bom? Eu não boto a xícara transbordando, como eu sempre falo pra vocês, eu não gosto de bolo muito doce, porque já tem a calda, né? Já tem o recheio, então pra não ficar enjoativo. E meia margarina, tá bom? A gente vai botar 250 gramas de margarina. Botei uma colherzinha de essência de baunilha, meus amores, mas você pode estar usando a essência de coco, a essência de abacaxi, de leite. Eu gosto muito da essência de leite, tá? E aí eu vou levar pra bater por alguns minutos, até virar um creme esbranquiçado, dobrar de volume e ficar uma massa bem airada, tá bom? Eu vou mostrando a vocês no vídeo, enquanto o nosso creme tá ali batendo, emulsificando. Aí eu vou acrescentar aí 300 ml de leite líquido, tá? Leite integral. E já vou também peneirar os nossos secos, tá bom? Que é a nossa farinha de trigo. Para essa receita, meus amores, eu vou usar 3 xícaras de farinha de trigo, tá bom? Porque eu preciso saber se essa massa vai me render as 6 formas, certo? Aí eu vou peneirar 3 xícaras de farinha de trigo. Eu gosto de peneirar, gente, porque a gente não sabe como é o processo, né? Da farinha. Possa ser que caia um preguinho, um ferrinho, qualquer coisinha assim que possa ser prejudicial pro nosso cliente e ruim pro nosso trabalho, né? Sem falar que sempre fica uns gruminhos na farinha. Então, se você deixa ela bem fininha, tá vendo? Olha aí. Quanto mais fininha, melhor vai ficar a sua massa, né? Mais fofinha, mais airada. Tá certo, meus amores? E aí, tô peneirando a nossa farinha. E o fermento eu só boto por último mesmo, tá, gente? Olha só. Enquanto isso, agora eu vou separar, organizar aí o meu cantinho. E eu vou mostrar a vocês como é que já tá a nossa massa já, tá? Foi aproximadamente uns 3 minutinhos batendo ali. E tá assim, ó, parecendo que tá um pouquinho talhada. Mas não tá, tá bom? As minhas formas já tá untada, enfarinhada. Vou mostrar pra vocês. Essa forma, gente, é 12 centímetros por 8, tá? E foi muito top fazer esse bolo, gente. Vocês não têm noção do trabalho que foi. Mas foi muito legal mesmo. Valeu muito a pena. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Ficou muito lindo. E eu amei, gente. Se você já estiver gostando desse vídeo, já se inscreve no canal. Deixa seu like, seu joinha. Comenta muito aí o que você achou dessa produção, tá bom? Espero que vocês gostem muito. Agora eu vou intercalar o nosso seco, que é a nossa farinha, com o nosso leite, gente. Misturando aos poucos, sempre de baixo pra cima, com a ajuda de um fouet. Se você não tiver o fouet, pode ser com aquele ganchinho da batedeira também, que dá super certo. E a gente vai misturar até que ele se agregue totalmente, a farinha e o leite. E a gente fica com a nossa massa linda e maravilhosa. Dividir essa massa em 3 partes, tá? Essa farinha de trigo em 3 partes, mas aí é critério de vocês. A forma de misturar é vocês que vão dizer, tá bom? Eu fiz dessa forma.
Aí eu finalizei de misturar a minha farinha e agora eu vou botar uma tampinha dessa de fermento, que equivale a uma colher, tá? Uma colher de sopa, que é 10 gramas de fermento. E aí eu vou misturar. Só que aí, gente, eu já percebi, né? Pela quantidade de massa, eu já vi que não ia me render as 6 formas, tá? Mesmo assim, eu fui misturando e botei pra ver quantas formas me renderia. Eu daria tudo para que desse a quantidade certinha, gente. Para mim só precisar bater 2 massas, né? Porque eu tive que fazer 2,5 para poder dar todas as formas. Com a ajuda ali, gente, de uma concha, eu fui ali botando a quantidade. Botei até o meio, tá? Foi equivalente a 3 conchas para cada forma. Eu queria estar pesando, porém eu achei que a minha balança, a bateria ainda tava pegando. E aí quando eu fui pegar, ela tava sem pilha, né? E eu não consegui pesar, mas eu queria tudo no peso. Porém as quantidades ficou bem direitinha, porque eu botei 3 conchas para cada assadeira, tá bom, meus amores? Esses bolos vão assar no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutos, tá? Porque como é uma forma menor e as massas têm menos quantidade também, elas assam mais rápido. E eu vou levar elas para assar. Me rendeu 5 formas, gente. Eu queria que rendesse 6, mas é isso mesmo. Enquanto eu levei minha forma ali para assar, agora a gente vai fazer o nosso recheio. Esse bolo, gente, teve o recheio de brigadeiro branco e brigadeiro tradicional, tá bom? E eu vou acrescentar para minha receita de brigadeiro branco 4 caixas de leite condensado, tá? De 395 gramas e 4 caixas de creme de leite também. Geralmente eu gosto, gente, de 2 para 1. Só que se eu fosse botar mais a quantidade maior de creme de leite aí, ele ia demorar muito para dar ponto. E aí eu preferi deixar assim, 1 para 1. Uma de creme de leite, uma de leite condensado. Mas quando eu faço a receita menor, eu boto 2 de creme de leite para 1 de leite condensado. Botei aí também, gente, 4 colheres de leite em pó, tá? Para fazer o nosso brigadeiro branco. E a gente vai levar pro fogo, mexer até você não aguentar mais. Até o braço cair, gente. Demora um pouquinho, tá? Você leva em média 25 minutos, 30 minutos, mexe nesse recheio ou mais, depender do seu fogo, tá? E aí eu vou mexer, gente. Acelerei aí, porque se eu fosse levar o tempo mesmo, mostrando pra vocês o tempo que ele leva pra dar ponto, eu não ia sair daqui hoje. E olha só, ele já começou a engrossar e borbulhar. Essa hora aí, gente, vocês têm que tomar muito cuidado, porque eles espirram muito e queima muito mesmo. Geralmente espirra no pé, espirra na parede. Aí eu já botei um pano enrolado no braço, um pano de prato para me proteger. E eu vou mexer até que eu veja que já tá caindo em blocos. E quando o recheio cai sobre, né, o que ficou na panela, ele cria um morrinho. Ele não se mistura mais como no início, né? E aí eu vou passar para uma vasilha, cobrir com plástico filme ou com aqueles plásticos que a gente compra verdura, né, e frutas de mercado, para não criar uma película. E no final vocês vão ver como esse recheio ficou perfeito. Vocês viram que o ponto eu tava toda hora levantando a colher, né? Quando ele cai em bloco, tá vendo? Você vê que até aí, quando a gente derrama, ele faz esses morrinhos, ele não se mistura totalmente, tá? Esse é o ponto, gente. Quando você vê que tá fazendo, você espera mais alguns minutos e depois você desliga. Olha só, nossos bolinhos já assados. Olha que lindo. Vocês vão ver que maravilhosa é essa massa. Olha só, fofa, gente, estruturada, é perfeita demais. Tava desinformando aí, gente, porque eu só tinha 6 formas, né? Então eu tinha que assar uma quantidade e depois assar as outras. Eu não queria esperar esfriar totalmente, que ia demorar. Eu queria aproveitar ainda a quentura do forno para economizar o gás, né? Aí tirei minhas formas, estavam todas quentes. E minha segunda massa, gente, eu multipliquei, tá bom? A nossa primeira massa foi uma massa de 6 ovos. Essa segunda foi uma massa de 8 ovos. Eu usei 8 ovos, 300 gramas de 300 gramas de margarina, tá bom? Que é mais do meio. Usei, gente, 3 xícaras de açúcar e usei 4 xícaras e meia de farinha de trigo e 400 ml de leite. Vou deixar tudo anotado aí na descrição para vocês saberem, tá? E essa massa me rendeu as 6 formas, certo, gente?
porque a primeira eu fiz com 6 ovos, então só me rendeu 5, essa daí me rendeu as 6. E ainda assim eu precisei fazer outra massa, só que o que aconteceu? A última parte, eu ia fazer um bolo para tomar café e eu fiz uma massa tradicional dessa daí, separei a forma que faltou e o restante eu fiz um bolo de formigueiro para mim e os meninos tomar café. Certo, gente? Vocês entenderam? Essa massa aí, a segunda massa, a segunda fornada, foram o quê? 8 ovos, 3 xícaras de açúcar, 300 gramas de margarina, 4 xícaras e meia de farinha de trigo e 400 ml de leite. O processo é o mesmo, bate o açúcar e a margarina e os ovos, depois que ele homogeneizar, crescer, dobrar de volume, aí você só vai acrescentar a farinha e o leite até finalizar a sua massa. Por último, o fermento, aí eu botei 2 colheres de fermento, né, porque tinha uma quantidade maior de massa, e a nossa massa estava assim, perfeita e pronta, certo? Ontem farei todas as minhas formas novamente, e fui enchendo de novo com a minha concha, e foi assim, gente, que foi ficando, e depois daí eu vou fazer o recheio de brigadeiro, e vou mostrar a vocês como foi que eu fiz, tá? Eu espero que já estejam gostando, gente. Comenta muito, tá? Valoriza aí a confeiteira de vocês, porque 18 minutos de vídeo. Misericórdia. Mas é pra vocês verem que fica tudo perfeito. Eu tenho que mostrar assim mesmo, passo a passo, pra vocês não terem dúvida, tá? Levei meus bolos pra assar. É o mesmo processo. E agora a gente vai fazer o nosso recheio de brigadeiro. 4 caixas de leite condensado, 4 caixas de creme de leite. Peguei no meu chocolate 100% cacau, botei 3 colheres. E peguei meu chocolate 32% e botei 2 colheres e meia. Ou foi 3, gente. Tudo de 2 a 3. E vou misturar. Por que eu gosto de misturar? Porque o chocolate 100% ele é muito amargo. Então, nem todo o povo gosta da doçura do brigadeiro, né? Eu prefiro, se eu pudesse, eu só botava o 100%. Aí eu misturo o 100% com o 50%, porque nesse dia só tinha 32, mas geralmente eu uso 50%. Vou levar pro fogo, mexer até aquele mesmo processo, gente. Começar a engrossar, borbulhar, queimar no braço e esperar ele cair em blocos, tá bom? E não se misturar com o recheio novamente. Tem que tomar muito cuidado, gente, porque essa é a pior parte de trabalhar com doces, é essa parte aí. É muito complicado mesmo. Se você não realmente tomar um cuidado, você se queima, você se machuca. Eu vou levantar para vocês verem que eu mexo sempre, mostro e levanto para vocês verem que ainda não tá no ponto. Aí eu vou acelerar para vocês verem. Já botei ali minha proteção novamente e vou mostrando para vocês. Gente, suja tudo, ele fica salpicando, mela parede, mela chão. Geralmente ele sempre salpica, era meu pé, vocês acreditam nisso? É horrível. Mas enfim, já estamos quase chegando no ponto, tá vendo? Já estão criando bolhas bem maiores e já tá começando a querer cair em blocos, tá vendo? Que ele já não tá querendo se misturar tanto ao recheio da panela. Aí você continua mexendo, gente. Olha só, olha o tamanho dessas bolhas. Pra mim já está no ponto. Se eu levantar a colher, vocês vão ver que ele não se mistura mais como ele se misturava antes. Até quando a gente despeja na travessa, tá vendo? Ele já cria aqueles morrinhos. Raspa tudo, gente, bem direitinho, porque leite condensado tá custando um rim. Então a gente não pode vacilar, né? Vou cobrir também com plástico filme e esperar esfriar. E tá pronto o nosso recheio. Nossas massas também já saíram do forno e olha só como elas ficaram lindas e maravilhosas. Realmente, diga aí se não tá perfeita. Ficou lindo, gente. Enfim, separei todos os meus discos de massa, cortei todas, dividi em 3 fatias, tá? Pra ficar 3 camadas de bolo e 2 de recheio, foi como a cliente me pediu. E olha a consistência desse recheio. Olha que lindo, olha que brilho desse brigadeiro. Perfeito que fala, né? Eu vou mostrar agora o brigadeiro branco também pra vocês verem como ficou lindo. Então, gente, se vocês deixam passar daquele ponto que eu mostrei a vocês, ele fica muito firme. E aí vai dar trabalho de você espatular no seu bolo, de você colocar no bolo. Olha que lindo. Que delícia. Então, é isso. Eu comprei um acetato, gente. Meu acetato tem 15 centímetros de altura. E, se eu não me engano, ele tem 10 centímetros de comprimento. 10 metros.
ou é 5 metros. Eu sei que ele é bem grande, o rolinho é bem grande. E aí eu cortei todos os tamanhos, né, certinho, pra fazer no meu bolo. Tentei fazer dessa forma aí, mas não é muito bom, porque fica muito maleável. Então eu preferi fazer dessa forma, rechear o bolo e depois vir com acetato. Molhei o meu bolo, é uma calda de leite condensado e água, tá bom? E fui fazendo aí as camadas, camada de brigadeiro branco, camada de chocolate, finalizando com bolo. E depois eu prendo o acetato, tá bom? Com a ajuda de um durex você vai prender e não precisa muita coisa. A cliente não queria fita, né? Porque geralmente os bolos no acetato ele tem uma fitazinha no meio, só que ela optou em não colocar a fita, ela quis assim mesmo. E na frente vai o nome da criança, né? Luna. Só que aí ela optou sem fita, eu falei ok. Vamos repetir esse processo, gente, em todos os nossos bolos, tá? Quando você, se você comprar um acetato no tamanho certo, você não precisa tirar as rebarbas como eu tô fazendo. Porém, o meu era de 15, então eu precisei porque não tinha o de 12 centímetros. E o de 10 eu fiquei com medo de ficar pequeno. Eu fiz isso aí depois, gente, eu vou pegar um plástico filme e vou cobrir, porque a gente vai levar esse bolo, né, pra geladeira pra poder prensar, né? Ou para ficar prensado de um dia pro outro. E só no outro dia que eu vou confeitar ele, bater o chantilly, fazer o acabamento na parte de cima e colocar o topo, que também foi eu que fiz, tá bom? Imprimi e recortei tudo direitinho. Aí coloquei o plástico filme, a gente vai levar pra geladeira e vou repetir o processo em todos os nossos bolos, tá bom, meus amores? Então, se você tá gostando desse vídeo, se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta aí, deixe suas dúvidas, seus comentários, seus elogios, suas críticas construtivas, porque a gente tá aqui para isso, né? A gente tá aqui para receber tudo que vier, né? Então, vou repetir o processo aí, vocês vão ver como ficou lindo. Se inscreve, gente, deixa seus comentários, deixa seu like. E é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Para finalizar, gente, no outro dia eu fiz um chantininho, tá? Na cor azul, usei o azul anis mesmo. E só fiz finalizar com o bico M, fiz umas rosetas e outros eu deixei retinho mesmo, para dar uma diferença, tá? Como ele era centro de mesa, eu não queria que ficasse todos iguais. E esse é o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem longo, gente, bem comprido, mas assim, eu tenho que explicar detalhadamente para vocês, porque senão vocês não entendem, né? Fica um vídeo meio que pela metade. Então, esse é o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!